Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o presidente Arthur Lira, que tomou a decisão de fazer com que a reforma administrativa, de fato, andasse. Não adianta se falar em reforma se não se toma medidas concretas aqui no Parlamento para que a reforma aconteça. Então, o presidente Arthur Lira, ele fez esse discurso enquanto candidato a presidente, mas muito mais do que isso, colocou a reforma para votar. Para colocar a reforma para votar, a primeira coisa que os líderes trouxeram como uma condição preliminar seria a votação do projeto de lei do extrateto, que também estava parado aqui nessa casa há 5 anos. 5 anos. E era uma reivindicação da sociedade brasileira que esse projeto fosse votado. O presidente Lira colocou esse projeto em pauta com determinação, o projeto foi aprovado com algumas modificações, esperamos que o Senado conclua a votação nos próximos dias. Mas aí iniciou-se a reforma administrativa. Primeiro ponto importante da reforma administrativa. Outra condição preliminar era que não houvesse a quebra de qualquer tipo de direito adquirido. Entretanto, no bojo das discussões, a preservação de direitos foi além disso, porque até expectativas de direito dos servidores públicos atuais estão sendo preservados. Ou seja, aquele que hoje tem direito a um determinado regime que permite o acesso a determinados subsídios ou gratificações permanecerão. Portanto, isso não é só direito adquirido. Direito adquirido, por exemplo, é estabilidade. Isso nem se fala. Mas mais do que os direitos adquiridos, outros direitos, onde existe, na verdade, uma expectativa para os atuais servidores, estão sendo integralmente preservados. Isso é fundamental para que não haja aqui em nenhum momento um discurso de que se está tirando o direito dos servidores. Aliás, uma lógica que prevaleceu e presidiu essa discussão até hoje é de que muito mais do que uma preocupação fiscal existiu em relação à PEC da 32, uma preocupação para melhorar o serviço público brasileiro. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto que é fundamental nessa discussão, e isso certamente é um ponto de inflexão nesse debate. Nós estamos mantendo a estabilidade de todos os servidores públicos. Todos os servidores públicos. Afinal de contas, o que é a estabilidade? A estabilidade é você não poder demitir ninguém de maneira imotivada. Os funcionários, os trabalhadores do setor privado, eles podem ser demitidos a qualquer momento, eles não têm nenhuma estabilidade. Nós escrevemos uma PEC, escrevemos um relatório, onde qualquer tipo de demissão estará submetida, antes de qualquer coisa, à avaliação de desempenho. Portanto, só a avaliação de desempenho insuficiente poderá ensejar a demissão de um trabalhador, de um servidor. Embora se diga que essa avaliação não vale para aqueles que já estão no serviço público, são para os novos entrantes. Então a estabilidade ela está integralmente preservada, não como direito do servidor, mas como uma garantia da sociedade, como foi dito muitas vezes ao longo desse debate. Isso é muito importante. Daí a gente tem que pensar em como vai ser a avaliação de desempenho. Obviamente que a PEC não vai detalhar a avaliação de desempenho, mas nós estamos colocando já na PEC elementos que necessariamente estarão presentes na lei que vai ser elaborada para regulamentar a avaliação de desempenho. Quais são esses elementos? O primeiro deles, a preocupação aí é sobretudo de evitar qualquer tipo de perseguição política. Então, para isso, nós criamos alguns elementos que necessariamente estarão na avaliação de desempenho. O primeiro deles será a avaliação de desempenho realizada no âmbito de uma plataforma digital, que é o gov.br. Hoje, 110 milhões de brasileiros já estão filiados, já estão inscritos no gov.br. Ao lado do gov.br tem outro instrumento paralelo, que é o sougov.br, onde estão todos os funcionários públicos do Brasil. 600 mil estão lá no sougov.br. Então a avaliação de desempenho será feita no âmbito dessas duas plataformas que poderão, o governo federal já coloca dessa forma, ser disponibilizados para estados e até municípios. Então esse é o primeiro ponto da avaliação de desempenho.
O segundo ponto da avaliação de desempenho, que é muitíssimo importante também, é que necessariamente terá que ter a presença da avaliação do usuário do serviço público. Ele poderá entrar no gov.br para dar a sua opinião sobre o serviço que está lhe sendo prestado, seja pela professora do seu filho, seja pelo atendimento que ele teve quando foi tirar uma carteira de habilitação e por aí vai. Mas terá que ter na avaliação de desempenho a presença da avaliação do usuário do serviço público. E o terceiro elemento é que haja um prazo dilatado para que aconteça essa avaliação de desempenho. Inicialmente, o texto que veio do governo previa um vínculo de experiência. Houve uma resistência muito grande a esse vínculo de experiência. O sujeito era contratado e não sabia se ficava ou não ficava. Tal. Então, nós tiramos o vínculo de experiência e mantivemos o que já existe hoje, que é o estágio probatório. Só que o estágio probatório, tal como existe hoje, ele acontece uma avaliação apenas ao final de 3 anos. Estamos mudando isso. Serão 6 avaliações semestrais daquele que passa no concurso, para só depois dessas 6 avaliações ele conquistar a estabilidade. Hoje ele conquista a estabilidade com uma avaliação apenas. Agora serão 6, para que haja mais realidade nesse estágio probatório. Então esses 3 elementos necessariamente estarão na avaliação de desempenho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, estamos trazendo de uma maneira muito clara para o Brasil algo que é muito importante para os municípios, para os estados, já é uma realidade, mas que está desregulamentado, que são os contratos temporários. O governo propunha 4 vínculos na proposta original, que era o vínculo tradicional do concurso público, o vínculo de experiência, o contrato indeterminado e o contrato determinado. Nós tiramos o contrato indeterminado e tiramos o vínculo de experiência, mas mantivemos com o mesmo regime jurídico o contrato temporário e o concurso público. Então esses pontos estão mantidos. Esse contrato temporário é muito importante, porque hoje ele já existe para prefeituras. Isso é importante também para dar flexibilidade ao serviço público e para qualificar o serviço público. Esse contrato temporário será feito mediante seleção simplificada nas prefeituras por um prazo, e esse prazo em que o cidadão for contratado não pode, ao longo desse contrato, ele ser demitido sem avaliação de desempenho. O contrato temporário também terá avaliação de desempenho. Essa é uma mudança profunda e estrutural no serviço público brasileiro. Isso trará uma significativa economia, porque tem cargos que não tem por que viverem com concurso público. Pra vocês terem ideia, hoje, isso é um dado oficial fornecido pelo Ministério da Economia. Hoje, quando alguém passa no concurso público, ele constitui um vínculo que dura em média 62 anos com o Estado. O sujeito em média trabalha 28 anos, em média recebe a aposentadoria por 23, em média a sua dependente ou o seu dependente recebe uma pensão por 11 anos. Isso é muito caro para o Estado, isso não existe em lugar nenhum, essa conta não fecha. Então é importante que exista o contrato temporário, ressaltando que o contrato temporário não será permitido para as funções exclusivas de Estado, que é uma definição que também estamos levando para a PEC. O outro elemento, que também é muito importante e é absolutamente inovador, e aí eu, o Fernando Monteiro, o presidente Lira, nós tivemos o cuidado de buscar o apoio da academia, das universidades. Não posso deixar de citar aqui, nesse debate amplo, a presença de vários intelectuais que trabalham, que estudam com esse tema, para trazer regras da gestão de desempenho para o direito positivo brasileiro. Afinal de contas, todas as organizações têm essa gestão de desempenho. É fundamental que o Brasil também incorpore isso na sua legislação. Então, essa gestão de desempenho prevê o estabelecimento de metas a serem alcançadas, de estratégias a serem desenvolvidas para alcançar essas metas, de críticas internas que justifiquem o não alcance dessas metas, se for o caso. Enfim, é todo um trabalho de natureza científica que já é utilizado no mundo inteiro. O Brasil não tinha isso ainda e nós estamos incorporando. Isso é muito grandioso, isso é muito importante, porque os próprios tribunais de contas
poderão cobrar métricas do desempenho dos governos municipais, estaduais e federais. Então isso é inovador, isso é realmente algo muito importante e procederá certamente um debate. É claro que nós estamos colocando regras constitucionais, isso será detalhado em lei, em uma lei geral, mas em linhas gerais eu destacaria esses pontos como sendo o centro da nossa reforma administrativa. Daqui a pouco nós estaremos apresentando o texto, protocolando aqui na Câmara, às 18h30 aproximadamente, e aí teremos condição de fazer um debate mais profundo, mas em linhas gerais, essas são as principais mudanças da nossa reforma administrativa. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau.